E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes em áudio. Antes da gente começar o papo de hoje, convido todo mundo a visitar ultimatodobacon.com, o nosso site com matérias, reviews, guias, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Tem também aquele outro recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá. Para conversar com o nosso convidado de hoje, eu vou chamar primeiramente Davi Oreglade, do canal HQ no 1 no Instagram, que é o meu parceiro de bancada hoje. Salve, Davi! Seja bem-vindo, meu parceiro. Como é que você tá? Salve, Alexandre! Galera do Sobrecapa, do Costelinha, do Ultimato do Bacon. É uma honra estar aqui de novo com vocês e uma honra maior ainda também estar com este convidado de hoje, que não sei se é suficiente falar que ele é uma lenda do underground, dos quadrinhos nacionais, mas de fato é um cara que eu lia desde pequeno, não sei se é algo apropriado para quem tem menos de 18 anos, e aprendi a ser fã, e até hoje gosto muito de ler os quadrinhos dele. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente para a galera. Tá contigo a bola, Marcati. Opa, isso mesmo, eu sou o Marcati, eu faço quadrinhos há 40 anos, acho que uns 43 anos. Faço 90% do que eu produzi é independente, né, até porque as editoras têm bom gosto e não vão querer lançar meu trabalho. Então, sou eu mesmo que imprimo. Criei Frauzio, que é o personagem mais conhecido que eu tenho, e várias porcarias, né? É tudo nojento, muito horrível. Pô, Marcati, é uma honra ter você aqui no nosso canal, então bem-vindo mais uma vez. E eu vou deixar o Davi fazer a primeira pergunta aí para a gente começar o nosso papo. Vamos bater papo aí por uma horinha agora, mas eu vou deixar Legal. O Davi começar as perguntas, porque ele já veio com uma que tá na lata, né, Davi? Tá, e ele já deu uma dica da resposta, né? Porque ele falou que a área dele é a área de HQs independentes, e eu ia perguntar justamente isso. O pessoal fala de contracultura, fala em arte marginal, underground, né? Eu ia perguntar justamente como você caracteriza essa sua arte, os seus quadrinhos, e eu já aproveito para emendar um pouco de como foi a sua história, até entrar, como começou a ler quadrinhos e até chegar nesse estilo que você tem hoje de fazer essas HQs com humor ácido, né? Eu gosto muito do termo que tinha no passado, chamado nanico, imprensa nanica, e eu acho do caralho, que nem falam tanto hoje em dia, né? Assim, eu gosto da ideia do nanico, né? De ser um autor de produção pequena, de produção concentrada, de não ser mainstream, né? Que o pessoal fala hoje. Me agrada essa ideia, principalmente porque você fica com um público selecionado, com pessoas que te escolhem, quer dizer, o termo de público selecionado eu gosto pelo ser selecionado pelo público. Então isso é do caralho. A grande vantagem, né? Eu brinco, a grande vantagem de a gente ser independente é que a gente conhece o leitor pelo nome, né? E a minha origem de fazer quadrinhos, ela veio justamente do quadrinho independente. Ela veio do quadrinho dos anos 70 que se fazia em diretórios acadêmicos, em centros acadêmicos e tal. Até porque na época gráfica era uma coisa muito, muito, muito cara. Então ninguém, né, podia ter esse recurso sozinho, era muito raro, sempre tinha que contar com alguma alternativa. Então o pessoal usava a estrutura gráfica que se tinha na sua faculdade ou na sua escola. E geralmente esses alunos abriam a porta para pessoas de fora. Tanto que as revistas que eu participei de centros acadêmicos não eram escolas que eu estudava, né? Eu publiquei numa revista que era da FAAP, não estudei na FAAP. Meu primeiro quadrinho saiu de uma turma que saiu do Colégio Equipe, aqui de São Paulo. Também não estudei no Colégio Equipe. Então, assim, na verdade, a minha primeira publicação foi em agosto de 77, foi na revista Papagaio, do Colégio Equipe, dos alunos do Colégio Equipe. Tem uma curiosidade que eu gosto sempre de lembrar, para não se perder nisso.
o colégio Equipe era um colégio bastante avançado, muito diferente do modo educacional que se tem até hoje, inclusive. Ele era muito avançado, muito moderno, estimulava muito a criatividade. O coordenador cultural, e que foi o cara que estimulou os alunos a produzirem também essa revista, uma pessoa que o cargo dele era coordenador cultural da escola, é o Serginho Groisman. E desses alunos que fizeram a revista Papagaio, também fizeram outras coisas. O grupo, inclusive, boa parte desse grupo de alunos se transformou na banda Titã. Então, assim, você vê que aquela escola era uma semente alternativa do cara. Foi um momento histórico aqui. E aí eu fui convidado, né, assim, eu me convidei numa dessas reuniões a entrar na revista e colaborei com a número 1, com 2 histórias, e foi a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Então foi em 77, vou fazer 45, né? Acho que ano que vem. Cara, genial ouvir tua história, Marcati. E eu queria aproveitar de continuar nesse assunto, já trazendo um pouco para o momento atual, porque a gente fica olhando de fora, né, em retrospecto, e parece que o mercado editorial, todo mundo fala, o mercado editorial brasileiro amadureceu demais, mas ao mesmo tempo, você sente que hoje em dia tem muito essa coisa do consumo rápido e do consumo do superlativo para tudo. Quer dizer, a gente vê 1 milhão de pequenas editoras publicando capa dura e outros tipos de materiais, mas tudo é o imprescindível, tudo é o essencial e o caramba. E aí eu queria saber de você, ou ouvir de você, qual é a tua visão a respeito de fazer quadrinhos na década de 70 e 80 e fazer quadrinhos hoje, nessa época da internet, e quais são os prós e contras de cada período? O que você acha dessa trajetória do mercado editorial como um todo, nesses anos todos aí? Olha, tua pergunta me dá 2 caminhos de resposta. É muito completa, muito legal a tua pergunta, e ela me dá 2 caminhos. O primeiro é o seguinte, olhando de forma geral, assim, olhando mais global, o quadrinho hoje é muito, mas é muito melhor a cena hoje do que era nos anos 70, não tem a menor dúvida. Né? Eu não imaginei que eu pudesse, sabe quando você tem aquele sonho, que imagina aqui no futuro, aquela coisa toda, mas nem fumando tudo que tinha direito eu podia imaginar que a gente teria uma cena tão rica de quadrinistas, de quantidade e de qualidade. Nos anos 70, a gente contava o quadrinista nas mãos, assim, nos dedos das mãos, era muito pouco. Muito pouca gente se arriscava a fazer, além daquele grupo pequeno que existia em todo o país, e assim, muita coisa sofrível, né? Outra coisa que não existia era mulher fazendo quadrinho, né? Estou exagerando. Tinha uma outra, mas quadrinho é coisa de homem, era uma coisa muito fechada, muito pouca gente. As poucas mulheres que faziam alguma coisa na área de quadrinhos, elas se sentiam desconfortáveis, porque estavam no clube do bolinha e tal. E a produção era muito escassa, não tinha essa coisa de maluco hoje. Hoje tem quadrinistas que não conhecem trabalho de outros quadrinistas. Isso não existia nos anos 70. Então, assim, acho a cena hoje estupidamente rica, madura, com qualidade e diversidade, o que é muito mais legal. O quadrinho brasileiro, inclusive, se destaca do resto do mundo porque a gente não é um quadrinho padrão. Como se fala do quadrinho da escola belga, da escola não sei o que e tal. A gente faz tudo aqui, cara. A gente faz mangá, porra. A gente faz super-herói, faz de tudo. Então, o quadrinho brasileiro é brasileiro porque é feito no Brasil, porque de resto, cara, não tem cara. Isso eu acho muito rico, né? A questão das editoras estarem nessa coisa do gourmet é muito mais de sobrevivência. Isso é uma questão de sobrevivência, porque é o que paga as contas, ela tem que lançar a mão disso. Eu acho que, do ponto de vista editorial, o quadrinho é uma coisa para ser lida com leveza. Eu acho que o formato livro, o maior formato livro que deveria existir é o padrão Tintin, 60 páginas e para por ali. Mais do que isso, eu acho cansativo de ler, né? É uma linguagem maravilhosa, mas eu acho perigosa e longe demais, né? Mas isso é uma coisa muito mais do campo teórico. Eu acho que o quadrinho precisa sobreviver economicamente, as editoras precisam sobreviver economicamente, e isso é o que está dando
essa perna. Uma coisa que aí que eu acho importante falar. A história em quadrinhos, ela não é uma coisa à parte do mundo, a gente sabe disso. Mas dá-se a impressão de que a gente acha que é isso. Porque o quadrinho, ele está dentro do contexto mundial, ele é igual ao que sempre foi em qualquer lugar do mundo. O que se vende de quadrinho na França, que é um dos melhores mercados de quadrinhos, é proporcionalmente igual ao que vende no Brasil com relação aos livros. O que se vende de literatura na França é infinitamente maior do que se vende de quadrinhos. Então, se você pegar se a gente vendesse 1 milhão de exemplares de livros por semana no Brasil, a gente ia ter um fragmento disso na área de quadrinhos que seria um puta fragmento. Né? Agora, um best-seller no Brasil tem 10 mil exemplares, caralho. Então, o que vai sobrar para o quadrinho? Né? O cara comemora vender 500. Pronto. Então, assim, essa esquema o que se vende de quadrinhos no Brasil é a mesma coisa que se vende de quadrinhos proporcionalmente em qualquer lugar do mundo, com exceção do Japão. Né? O Japão é um país... O quadrinho japonês é uma outra coisa do ponto de vista de mercado. Mas eu já não gostaria que o Brasil fosse assim, um produto de consumo que a grande maioria não sabe o que é. Eu sou do tempo em que as pessoas liam Turma da Mônica e não sabiam que alguém fazia. Nunca ocorreu que existia desenhista fazendo. Então, assim, um dos trabalhos do Maurício de Souza na década de 70 foi explicar que pessoas desenhavam. Sabe, ele teve até esse papel didático de dizer que quadrinista é uma profissão, não é uma máquina que vomita desenhos. Né? Era chocante. Então, assim, o quadrinho em consumo de massa, de lata, né, enlatado, a gente não tem valor. Eu acho que só enriquece algumas pessoas e não tem valor. Acho lindo a gente ter o quadrinho autoral como a principal forma de fazer quadrinhos no Brasil é o quadrinho autoral hoje. Sabe, financeiramente não, mas o grande volume é de quadrinho de autor. O cara escreve, desenha, ou 2, 3 pessoas escrevem e desenham, mas desenham o que quer. Não estão trabalhando para um estúdio, não estão trabalhando para o Maurício, sabe, Turma da Mônica, ou Disney, ou qualquer coisa desse tipo. A grande maioria é autoral, e isso eu acho extremamente positivo. Trabalhando com essa ideia, né, do antes e do agora, 2 perguntas vou fazer de novo. Uma é mais focada nas zines, né, que antigamente era uma coisa muito comum para quem estava nesse cenário independente, e hoje ainda saem muitas zines interessantes, principalmente nesse meio underground, né, tem a Menage, né, que é um trio muito bacana, né, que você participa. Para zines, esse tipo de publicação também melhorou esse cenário, porque você vendia muitas vezes na porta dos cinemas, né, no fim da década de 70, início de 80, não é isso? Sim, ia de mão em mão, às vezes trabalhando na raça. Com a internet, com esses avanços, isso também mudou para melhor esse cenário de quem faz zine? E a outra pergunta, já vou emendar, para quem faz esse tipo de publicação mais voltado para o humor ácido. Um tipo de editoria que tem mais facilidade ou dificuldade? Falo, inclusive, pensando no politicamente correto, que hoje em dia o pessoal pega um pouco mais forte na hora disso, de trabalhar essas ideias, né? O que mudou de lá para cá? Eu não tenho uma opinião formada sobre a produção, sabe, eu vou meio no achismo do caráter de zine, porque eu tenho a impressão, posso estar equivocado, depois tenho que pensar melhor, mas eu tenho a impressão seguinte, que como o quadrinho brasileiro está se afirmando do ponto de vista editorial de pequenas editoras que oferecem uma plataforma de trabalho mais enriquecida, os custos gráficos não são proibitivos como eram no passado, quer dizer, não são baratos, não digo que seja barato, mas a produção gráfica hoje é consideravelmente mais confortável e mais fácil, além dos financiamento coletivo, parará. Então, assim, os formatos técnicos permitem que os autores iniciantes possam ser um pouco mais ousados,
né? O cara já estreia, o primeiro quadrinho do sujeito publicado é uma obra colorida, com tantas páginas, em capa dura, né, cara? Então, assim, isso... Angelino sonhava com isso na década de 80, né, porra? Então, assim, hoje tem essas facilidades. Então, eu acho que, numericamente, não mudou grande coisa do que era do passado. Eu entendo hoje que o formato... eu tenho a impressão que o formato independente de zine, sabe, gibizinho, como eu insisto em fazer, eu acho que esse formato ele está muito mais caracterizado por pessoal que tem que não é só independente, que é alternativo, que tem uma leitura diferente, ou é com humor ácido, é como o pessoal da Escória Comics, entendeu? É barra pesada, é Pablo Carranza, sou eu, essa coisa toda. Porque a gente não tem um tanto apego com o aspecto gráfico, o papel não sei o que lá, e para, sabe, não tem. O problema é a revista é um veículo do que a gente faz, entendeu? Então não precisa necessariamente ser o melhor papel do mundo, estando bem impresso, é outra coisa, certo? O cara não compra papel, o cara compra a minha história. Então, assim, essa é um pouco... Eu estou meio que especulando, eu não tenho uma opinião formada, não. Mas o humor é um pouco vítima da sociedade, né? Assim, o humor serve também como termômetro, o humor ácido serve como termômetro. Quando ele está em baixa, é porque a sociedade ela está buscando uma segurança que não tem. Então, em momentos de crise social muito profundas, o humor vai para baixo. Ele é um pouco esquecido, né? E quando ele surge um humor preconceituoso nesse momento. Então, o humor ele nunca não é necessariamente uma fonte, ele é uma consequência. As pessoas riem mais quando elas estão mais tranquilas, né? Então, no momento que a gente está vivendo de policiamento, eu não acho que a gente está num momento de politicamente correto. Não, muito pelo contrário, ele é invasivo, ele é cancelativo, ele é castrativo. Você não pode falar aquilo que eu não quero ouvir. Não é uma opinião conjunta. Um grupo determina o que você não pode falar, o que você não pode fazer. Não necessariamente aquilo é certo e errado, entendeu? Por exemplo, coisas boas aconteceram com relação à mulher, às minorias. Isso é do caralho, que hoje os escrotos se sentem desconfortáveis em falar merda, entendeu? Então, hoje, pegar mal você ser machista, pegar mal você, entendeu? Então, assim, o machista tem que se conter, porque vai ficar feio pro lado dele. Antes era mais à vontade. Entendeu? Então, isso é positivo. Mas eu não acho que isso é consequência do politicamente correto. Eu acho que isso é consequência da maturação humana, né, do ponto de vista social. Isso é do cara. A gente está se descobrindo. O politicamente correto é simplesmente uma ferramenta de opressão que as pessoas têm e, sinceramente, ele não me atinge, né? Porque quem gosta do meu quadrinho também não gosta dessa história toda. Né? Então, assim, acho que se eu vendesse 1 milhão de exemplares por semana, eu provavelmente estaria sofrendo algum tipo de pressão, qualquer coisa desse tipo. Mas não, eu tô num nicho de pessoas que gostam do que eu faço e entendem que eu não sou preconceituoso, que eu sou sarcástico, né? Quando eu faço um machismo no quadrinho, eu estou escrachando o machismo, né? Não é apologia, não é que, né? Então, assim, estamos à vontade no nosso mundo de leitores, dos meus leitores e eu, isso é tranquilo. Então, eu não me sinto afetado. Mas socialmente, o politicamente correto, para mim, é simplesmente mais uma ferramenta de opressão. Marcati, ainda nessa linha, a gente vai dando sequência, você vai ver que é tudo, na verdade, uma grande pergunta só, né? Mas ainda nessa linha, eu queria perguntar a respeito da tua escolha, né, do corpo de trabalho maior, que é dentro justamente desse humor super sarcástico e escatológico em grandes momentos, né? E você acha que a tua escolha de ir por esse caminho está atrelada a esse tipo de provocação, realmente de querer provocar esse tipo de reflexão? Ou é só do tipo, não, eu curto fazer isso daí mesmo e foda?
Não, eu acho que é muito mais perto da segunda opção que você deu. É o seguinte, a gente, o que eu faço, eu não sei porque eu faço o que eu faço. Eu acho que é uma coisa muito natural, não foi uma escolha, não foi uma determinação, não é racional. Gosto pra caralho de fazer isso do jeito como eu faço. E isso veio naturalmente. Então, até eu costumo brincar que eu acho que eu tenho uma deficiência, meu intestino é virado para cima. Então, o que eu como vira merda e vai pro cérebro. Então, provavelmente é assim que funciona. Mas assim, uma coisa que não foi racional. Acho que se fosse racional, sairia com sotaque. Então, assim, o que eu produzo sem esse caráter messiânico. Eu vou passar uma mensagem, eu vou revolucionar o mundo. Isso é quando a gente é adolescente, né? Depois de velho, a gente fica sem vergonha. Eu não tenho essa relação assim, vou fazer para. Não, eu faço sem saber por quê. Inclusive, quando eu começo uma história, eu não penso na escatologia. Né? Eu penso numa história, né? Só que ela vai ficando podre no caminho. Não, eu acho que a sensação é de liberdade total, assim, né? Quando a gente lê esses quadrinhos, né? A sensação de liberdade. E também eu diria que nesses momentos mais densos, também tem aquela ideia um pouco de fuga, né? Aquela da chatice do dia a dia, né? É uma coisa boa de ler, né? Engraçado. Mas eu queria emendar aqui uma pergunta focada numa... Você tem diversos trabalhos em revistas, inclusive na Chiclete com Banana, clássicas, né? Mas mais recentemente teve um trabalho no fim da década de 2000 na revista Mad, né? Tanto que saiu a Crônica Supuradas, né? Supuradas, isso. Eu li. Eu achei muito interessante o editorial do Rafael Fernandes, que ele comenta como é que foi essa ideia. Ele quis até que você trabalhasse um pouco na parte editorial, né? Uhum. Acabou fazendo essas crônicas que, quando eu fui ler a coletânea, eu relembrei de algumas que eu tinha lido mesmo na revista Mad. E eu queria saber se a revista Mad era uma referência antiga, porque é uma revista como a americana lá, muito antiga. Ela era uma referência, normalmente quando a gente fala com o pessoal quadrinista de humor, eles sempre dão como referência, principalmente que trabalharam, falam dessa coisa interessante, né? E a impressão que eu tinha era justamente, talvez, o oposto. Assim, você como uma referência tão grande nesse humor ácido, que seria uma coisa... Para a revista Mad, ela ia crescer com um cara como você lá. E eu acho que é o que aconteceu um pouco, né? Uma parceria incrível. Então eu queria saber como é que foi um pouco essa história de se era uma referência para você e se você, como é que foi um pouco a época de revista Mad. As duas coisas cabem numa resposta só pelo seguinte: quando eu comecei a ler quadrinhos, né, cronologicamente falando, eu era de criança pequena, né? Eu não gostava de Disney, então de pequenininho eu lia a Turma da Mônica, aprendi quadrinhos com a Turma da Mônica e tal. Mas aí você vai ficando maiorzinho, você já não quer mais aquelas historinhas bobinhas, né? Porque um moleque de 10, 11 anos, mas 9, 10 anos começa a ficar bobo, né? Aí eu conheci o Asterix, né? Pô, legal, Asterix, não sei o que e tal. Mas eu não pensava em fazer quadrinhos, desenhava, desde muito pequeno eu sempre desenhei. Mas não tinha muito interesse em quadrinhos, não. A coisa começou a esquentar depois do Asterix, quando eu conheci a revista Mad. Aí sim, porque aí você pega o sarcasmo, a safadeza, as sutilezas, sabe? Puta, aí ela pega muito a faixa de idade que eu tinha, entendeu? Assim, aquela acidez. E à medida... E eu conheci a Mad no Brasil, foi em 76. 75, 76. Foi o período que ela estava nascendo aqui. Eu acho que ela nasceu em 74, se não me engano, não sei exatamente quando. Mas, assim, eu peguei bem o florescer dessa porra. E, assim, era um delírio. E aí, à medida que eu fui crescendo e me interessando pelo quadrinho, também me interessando pelo humor, e aí você aprende o humor da Mad, você vai crescendo, você vai para o Pasquim, e foi aí que eu conheci o underground americano. Se você colocar... o quadrinho americano, inclusive, ele é filho da Mad, lá nos Estados Unidos. Os autores, eles eram todos apaixonados pela revista Mad, o Harvey Kurtzman e o cacete. Então, assim, tem uma ligação de amadurecimento ou de acidez sendo crescida
a partir da revista Média, né? E aí, com o crescimento, para mim, da média, ela se deu justamente com o meu crescimento de maturidade. 10, 11, 12, 13, 14 anos, e aí você pega a ditadura militar, aí você tinha o Pasquim, você tinha essas coisas, porra, era a sensação a média, ela não vinha com uma piadinha de alívio, ela vinha com uma piadinha de acidez. E essa acidez era aquela necessidade que a gente tinha de se manifestar. E manifestar seriamente você não pode, que você apanha, você era preso. Então o que a gente manifestava com sarcasmo, com a pimenta. E essa pimentinha era justamente esse tipo de humor que foi me pegando. Então, eu fui caminhando. A média, inclusive, era meu sonho de produzir algo como média. Eu não imaginava trabalhar para a média, porque no período dos anos eu de menino, a média só publicava coisa americana, coisa original. À medida que começou a ter publicação, que o OTA começou a colocar autores nacionais, eu já estava mais velho e já me interessava mais por outra linha, além da média, que era a coisa mais pesada, porque aí depois você conhece o underground americano, a média fica light. Mas era um sonho antigo, eu falei, pô, eu bem que eu podia fazer alguma coisa assim para a média, parará. Mas eu só fui realizar isso já com o Rafael Fernandes editando. E eu acho que até foi positivo que nenhum autor que ele procurou quisesse compartilhar o trabalho de edição, porque ele foi tão autêntico e tão natural, tão impulsivo, o Rafael Fernandes, que ele imprimiu a mão dele naquela revista. Eu acho que ela não teria tido uma passagem tão forte se fosse feita por um coletivo que representasse o trabalho do OTA, né, que repetisse o trabalho do OTA. Então, assim, existem duas médias no Brasil, a média do OTA e a média do Rafael Fernandes. Isso eu acho do caralho, porque ela teve muito a força do Rafael, e o Rafael, inclusive, brigou muito mais com as editoras para a publicação de 50%. Ele passou de 50% de material nacional, que era proibido por contrato. Então, isso são coisas do cacete. E de ter publicado coisa minha, que só teve uma história que ele ficou meio assim, que aí eu acabei não fazendo, mas eu sem censura, então eu podia, eu pegava um pouco mais leve, mas eu ia fundo, né, na sujeira, no gerado, e o cara, isso, de boa, pega bem aquela coisa da molecada mesmo, enfiar o dedo no nariz, sabe, aquela coisa toda que é bem do adolescente, que eu acho que é do cacete. A revista, como todo, americana, ficou muito mais para o infantil do que para o adolescente, por isso que ela enfraqueceu lá nos Estados Unidos. Ela foi caminhando muito mais para 9, 8 anos de idade do que propriamente para 12, 13, porque a revista é para os recém-punheteiros, entendeu? Essa que é o lance da média, essa que era legal. A sacanagem de tocar a campainha e sair correndo, sabe? Essa alegria de você fazer trote pelo telefone, sabe aquelas bobagens de moleque? Que hoje a gente fala que é bobagem, mas quando você está fazendo, você acha que é genial. Então, a MED perdeu esse pé lá e conseguiu manter um pouco aqui por causa dos autores brasileiros. Então, e eu realizei isso, foram só 15 histórias que eu fiz, né, no final das contas, foi um trabalho muito longo, mas foi delicioso fazer, cara, delicioso, sinto falta, cara, sinto falta. E eu vou citar uma coisa aqui só, não é uma pergunta, porque no começo do ano de 2020, 2021, a gente fez uma série aqui no canal, vou deixar o link para quem está assistindo, que eram as melhores HQs brasileiras, mas em vez da gente eleger, porque é difícil, cara, para conhecer todas as HQs publicadas no Brasil, e é uma pesquisa de mais de não sei quantos anos, aí 100 e tantos anos. Então o que a gente fez foi, vamos chamar, né, o pessoal que trabalha com quadrinho, o pessoal que faz quadrinho, editores de quadrinhos, o pessoal que trabalha com loja de quadrinho, e deixamos cada um escolher a sua favorita. Na época a gente tentou até te convidar, mas a agenda não bateu, e uma das pessoas que veio aqui elegeu a tua coletânea Coprólitos, que foi o editor da Calafrio e da Mestres do Terror, o Daniel Sachs. Então tá aí o link na tela para assistir o vídeo, quem quiser assistir, a gente vai deixar o link. Então ele elegeu Coprólitos como a favorita dele, uma das melhores, e realmente elegendo a tua importância nesse cenário, no nosso mercado editorial. E aí eu vou puxar de Coprólitos para Gênese, que eu acompanho a homenagem, e aí um dia, quando eu peguei a homenagem, veio de brinde uma Gênese. Eu falei, olha que bacana. E eu não conhecia.
E eu falei, poxa, é muito diferente, né? Embora tenha toda aquela piadinha, basicamente para quem não conhece, eu falo da Gênese num dos vídeos de HQs brasileiras que tem aqui no canal também, mas basicamente é o Marcati conversando com o Frauzio, que sai do papel e começa a discutir com o Marcati como ele vem ao mundo, né? Então, nessa HQ eu acho que tem 12 páginas, 20 páginas, o Marcati dá uma 12, aula de 12, né? 12. Marcati dá uma aula de como, de como uma HQ vem ao mundo, né? Da concepção, do traço, do esboço, até a finalização em cores, e aí o processo gráfico mesmo, de colocar tinta na prensa e rodar. E eu queria te perguntar para você, eu queria que você comentasse um pouco, Marcati, dessa parte do processo gráfico, porque a gente fala muito do Marcati autor, do Marcati quadrinista, mas e eu vejo que muito pouca gente fala do Marcati, o cara da gráfica mesmo, o cara que conhece processo gráfico, o editor e como eu diria, trabalhador, trabalhador do mercado editorial. Então conta um pouco como nasceu essa história toda, que eu sei que tem aí uma herança que você recebeu e foi atrás da tua prensa e tal. Então conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho desse lado do Marcati. Tem um lado que é o seguinte, juntando também naquele momento, 77 saiu minha primeira história em quadrinhos, né? Que foi lá da Papagaio. O que aconteceu depois é que começou a tal abertura política do Geisel, e com isso muitas pessoas começaram a se adequar. Naquele período começou a esvaziar a produção de quadrinho independente. Começou o pessoal indo muito para as editoras, começou a ter adequação às editoras por causa da abertura política que começou a haver. Então as revistas, eu tinha acabado de chegar no mercado de quadrinho independente, o pessoal começou a funilar e desaparecer. No mesmo período eu entrei no Senai de artes gráficas, e aí eu fiquei apaixonado pelo recurso técnico, como as coisas funcionam e tal. E comecei a sonhar que eu pudesse imprimir meu próprio gibi. E também, coincidentemente, eu conheci o underground americano por esse período e soube que o Gilbert Shelton, que é o pai dos Freak Brothers, comprou uma offset antiga e começou ele mesmo a imprimir seus próprios gibis. Juntou tudo, o que você acha que ia acontecer, cara? Eu preciso de uma máquina para fazer meus gibis. E aí, do lado do Senai, onde eu estudava, no bairro, tinha uma rua que só vendia máquinas de pequeno porte. Então eu já tinha uma noção da indústria pelo Senai e a possibilidade de baixo custo do outro lado da rua. E aí quando surgiu uma grande partilha de bens com a morte do meu pai, aí eu peguei essa grana, não era muita grana, mas deu para comprar uma máquina offset de mesa, uma porcaria pra caralho, mas eu fiz 10 anos de quadrinhos com ela, com essa maquininha ruim pra cacete. Mas uma delícia, porque naquele período, inclusive, era proibido fazer quadrinhos, assim, era caríssimo. Um carro, o fotolito de uma capa colorida custava um carro, né, um carro zero. Então, era um absurdo, não se fazia, né? Não dá para sonhar em ter, porra, e o cara tem uma offset em casa, né? E aí, assim, peguei gosto por isso. E aí tem um fator hoje que eu produzo muito, eu produzo muita quantidade de coisas. Então, você depender de uma editora para publicar seu trabalho, a editora não vai te publicar mensalmente. Não existe mais esse mercado mensal, semanal. Não dá. Então, assim, eu ia fazer um material a cada 2 anos. Isso me dá desespero, cara. Então, tanto que agora eu voltei a fazer o Frauzio mensal, né? Tá saindo mensal, e eu só posso fazer isso se eu tiver uma máquina em casa, porque também não tem grana para ficar pagando gráfica para rodar, né? Então, coisa de doido, né? Então, juntou toda aquela circunstância e o tesão, cara. Quando você põe a mão e você entende do processo, cara, eu não sei se eu gosto mais de desenhar do que de imprimir. Ô Marcati, aproveitando que você comentou agora que o Frauzio voltou a ser mensal, então conta um pouco da trajetória do Frauzio, que a gente chegou a conversar um pouco em off sobre o percurso do Frauzio nos quadrinhos. Conta pra gente como foi todo esse percurso que ele teve aí com editora, na fase independente, como e essa retomada agora, a periodicidade mensal dele.
Os Frauze foi, para começar, eu nunca fiz personagem, nunca criei personagem. E eu posso dizer, pelo que eu me conheço, que eu ainda não sei criar personagem, né? Não tenho a menor ideia como faz isso. Porque, assim, minha referência, por exemplo, é ou os quadrinhos que nem Maurício de Souza, coisa e tal, ou o Angeli, que era um filho da puta para criar personagem. Aquele era um cara gigante, né? E ele criava isso com uma facilidade muito grande. E eu sempre fiz histórias pontuais, sem, com protagonistas, mas não personagens de sequência, né? Então eu não sei como se faz isso, criação de personagem, de perfil, essa coisa toda. Mas, então eu sempre fugi dessa seara. Em 2001, tinha a editora Scala, ela no começo dela, não tinha, ela não era de fato uma editora, era uma grande gráfica. E ela publicava títulos que ela comprava de estúdios que geravam conteúdo. Existiam dezenas de estúdios que geravam conteúdo para eles. Então, o pessoal fazia uma revista de mecânica, e aí dava a revista pronta, editorada, pronta para entrar em gráfica. O cara pagava por isso, e os editores, inclusive, sequer sabiam se a revista vendia, se não vendia. Então, assim, era uma loucura de produção. E tinha um estúdio, um desses estúdios que fornecia conteúdo era, chamava Mercado Editorial, que pertenceu ao Carlos Rodrigues, que na época a gente chamava, era conhecido como Carlos Mann. Para quem não conhece, Carlos Mann foi o fundador da Livraria Comics. Ele tinha uma banca de jornal, depois virou uma livraria e tudo mais. E ele e o irmão. Então ele montou esse estúdio de geração de conteúdo. Tinha conteúdo de tudo. Inclusive eu gerei material para ele de ponto cruz, uma série de coisinhas. E ele falou, e como ele gosta de quadrinhos, ele sempre enfiava alguma coisa de quadrinho no meio dos projetos para a Scala. E ele me procurou e falou, Marcati, vamos fazer uma revista mensal? Vamos pôr um título seu mensal e tal? Eu pensei, cara, um título mensal tem que ter personagem. Aí o Carlos, que me conhece, falou, mas você não faz personagem? Eu falei, vou inventar um. E aí, assim, nasceu assim, de uma forma leviana. Eu falei, eu vou fazer um boneco qualquer que possa contar qualquer história para esse cara. Ele não precisa ter um perfil, faz qualquer coisa, cara. Então, de vez em criar um protagonista para cada história, é o mesmo protagonista, mas o conteúdo é só porra louquice. Acontece que quando eu comecei a fazer isso, a revista começou a ter um cunho. E o que eu acho engraçado é que o personagem criou vida própria. Ele tem todos os perfis. Eu só não sei como é que eu fiz isso. Ele fez sozinho, porque à medida que o tempo foi passando, as histórias que eu fui criando, não, essa não serve para o Frauze. É como se, sabe, como se ele dissesse, não, isso aí não é para mim. Então, foi inconscientemente ele foi crescendo, e cresceu muito rápido. Até porque, pô, você tem um compromisso mensal, era uma delícia, cara. Saíram 6 números em banca de jornal, banca do Brasil todo, na faixa de 35 mil exemplares. E saíram, e era todo coloridinho, no formato gibizinho e tal. E foi uma experiência do cacete. Então, ele nasceu mensal. Né? E aí, mas eu tinha que fazer algumas concessões. Por exemplo, eu não punha genitais, não fazia muita alusão a sexo e tal, mas tinha palavrão pra caralho, coisa nojenta e tinha de tudo. Mas a revista era vendida para criança, cara. Então, provavelmente por isso que a editora parou de fazer, porque o negócio pegava. Era mais barato que Turma da Mônica. Mas foi uma experiência que, para mim, ela foi enriquecedora porque, primeiro, eu criei um personagem, quer dizer, ele se criou sozinho, um personagem forte, e aí desde 2001 que eu tô muito mais ligado a ele do que qualquer outro trabalho de quadrinhos. Faço outras coisas, álbuns e tal, mas o negócio para mim virou Fraude. E ao longo desses 20 anos, que ele fez 20 anos agora, em agosto, ao longo desses 20 anos, eu fui criando histórias em vários formatos, eu fiz várias experiências, inclusive com a máquina. Depois que acabou da Scala, eu fiz uma loucura de pôr em banca por minha conta, foi um fracasso monumental, porque banca de jornal eu acho é o túmulo dos quadrinhos, né? Eu detesto a ideia de banca de jornal, e porque ela nasceu para matar quadrinho mesmo. Aí fiquei 2004, né? Então uns bons anos sem fazer Frauze. O primeiro Frauze depois disso foi em 2009.
E aí ele saiu só em 2009, saiu em 2004, depois saiu só em 2009, que saiu um livrinho pela Devir. E aí em 2012 eu comprei uma offset melhorzinha, que é essa que está comigo até hoje, que é uma maravilha. E aí eu comecei a produzir, eu voltei a produzir pronto. Então, nesse lapso, eu aí fiz experiências de livrinhos e não sei o que e tal, e o personagem foi crescendo junto com isso. Tanto que aí eu comecei a fazer os programas no Catarse, punha um título lá e vendia muito bem. No que saía de apoios, custeava a revista de boa e tal, mas é a velha história que eu falei lá no começo de produção. Eu produzo muito e a espera de um livro, a espera de uma coisa, para mim é angustiante. Aí eu falei, quer saber? Teve até um leitor amigo que me falou, porra, não vejo a hora de ver o Fraude semanal. Né? Aí eu pensei, porra, não, semanal não dá, mas, cara, porque assim, uns 3 anos atrás eu fiz a experiência dele ser trimestral. Mas o trimestral não é periodicidade para leitor. Trimestral é de vez em quando, né? Não tem uma cronologia. É muito mais pesado para quem faz do que para quem lê. Trimestral e nada é a mesma coisa. Né? Não tem periodicidade. Isso não é trimestral. Não é periodicidade. Aí quando veio essa piadinha que ela falou de semana, eu falei, cara, mas mensal dá. Mensal dá. Aí eu reprojetei o personagem para ele ficar num número menor de páginas para eu poder fazer no mês e coloquei a assinatura, que tá indo do cacete, cara, do caralho. Porque ela já sai com uma tiragem garantida, já sai com uma vendagem garantida, e aí eu faço os apoios lá, que os apoiadores têm um canal no Telegram, que a gente fica trocando ideia o dia inteiro, eu fico aqui desenhando com o celular ligado, fico interagindo, mandando fotinho do que eu estou fazendo e tal. Então tá sendo uma experiência. Assim, mensal ainda não saiu a primeira vai sair agora, estou finalizando ela, vai entrar em máquina esse final de semana, aí na semana que vem começa a ser a distribuição, que aí já mando direto pelo correio para todo mundo. E é um barato, cara, porque assim, é uma experiência nova, porque diferente da Scala, eu tenho feito o Frausio para pessoas que eu conheço. Entendeu? Você faz um gibi e depois ele vai vender. Não, hoje eu estou desenhando pensando nas pessoas que assinam, porque eu estou falando com elas todos os dias. Então isso assim é muito divertido, você está desenhando aqui pensando, lembrando do nome, com quem você falou, e trocou ideia com não sei. Pô, isso é do caralho, cara. Então assim, é como se você estivesse fazendo quadrinhos para um clube. Puta, é muito, muito, muito legal, cara. Isso tem que durar muito, porque... E é legal, porque eu vou fazer 12 revistas por ano. Né? E pretendo nem colocar com pressa na minha loja virtual. O importante é para o assinante. Depois, essa aqui que vai sair agora em novembro, talvez lá o ano que vem é que vai para a loja. Essa aqui é a grande sacada, assim, é o privilégio. Né? Puta, está sendo muito legal, cara, muito legal. A gente troca ideia o dia inteiro aqui, cara. E sobra espaço, Marcati, para os outros projetos, que nem a homenagem e tudo mais? Sim, homenagem, sim. Projeto de fôlego eu ainda não sei como vai ser. Né? Eu ainda estou me adaptando, porque eu estou terminando uma obra de peso, que é a Inês e Pedro, estou finalizando ela, e então nesse momento eu estou numa loucura, porque eu já entrei no processo de produção do Fraude mensal, tenho o projeto da homenagem e estou finalizando essa obra de peso. Então, assim que eu ficar só com o Fraude mensal e a homenagem trimestral, aí eu vou ter uma avaliação do que eu posso fazer de projeto futuro. Tem umas ideias, o pessoal já me procurou por umas ideias e tal, estou pensando em fazer, mas eu não posso me arriscar. Falar, não, vamos lá e depois eu cago para trás. Né? Claro. Mas não é difícil se eu tiver uma tranquilidade, porque o miolo a revista tem 20 páginas, isso em um mês para mim é tiro de letra. É uma página por dia e tal, depois tem uma semana de impressão. Então, assim, tá um formatinho confortável para fazer e fazer outros projetos também. Mas ainda esse período aqui eu tenho que me adaptar ainda. Mas tá uma delícia, cara. Eu devia ter feito isso antes, cara. Já estava no Fraude 40, sei lá. Falando em tempo já, né, para fazer coisas e trabalhos, né?
voltando um pouco naquele editorial do Rafael Fernandes, que era editor da MED, eu achei muito interessante que ele comenta lá que já deixou uma guitarra para você trabalhar na parte como luthier ali da guitarra, fala também na parte de pintura e funilaria de carros antigos. Na verdade, não é só da parte maquinária e de mão de obra dos quadrinhos que você tem esse gosto, né? Que veio antes? Esses gostos vieram já por conta da experiência com as impressões, ou já vem de trás esse gosto de lidar com isso? E como é que todos esses trabalhos aí com guitarra que você faz? Ainda dá tempo? Olha, não. Eu parei com tudo. Não, o tempo também, porque hoje eu estou desenhando, hoje eu estou com quadrinhos 14 horas por dia, né? Então, estou só dedicado a eles. Tem 2 motivos aí. Primeiro é o seguinte, eu fiz de tudo na vida, né? Fiz móvel de cozinha, eu projetava, construía e instalava móvel de cozinha, já fiz muita merda na vida. Trabalhei com restauração de carro antigo, fabriquei guitarras e também trabalhei como luthier, né, fazendo ajustes e não sei o que de guitarra, tal. Já tive banda, era uma puta velha. Esse gosto eu acho que eu sempre tive, porque eu sempre gostei do princípio das coisas. Uma das coisas que eu adoro fazer, por exemplo, até hoje, eu fico vendo no YouTube vídeos de máquinas trabalhando, seja de torno, sabe? Adoro ver essas coisas, sabe? Fico com vontade de fuçar e tal. Mas, então é um gosto antigo. Então, se tiver qualquer coisa mecânica ou qualquer coisa de produção de mão na massa, eu vou atrás, sim. Mas agora eu não faço mais por conta de saúde, né? Então, o carro antigo eu parei por causa das tintas, dos materiais, aquilo estava me matando, né? E quase me matou mesmo. E mesmo as guitarras, eu uso uns materiais um pouque pesados, que é a tinta automotiva, que é esse material assim muito, muito pesado. Então eu já não tenho condição muito física para fazer isso. O que, de certa forma, é bom porque eu me concentro só no quadrinho. Então, pela primeira vez na vida, eu só estou fazendo quadrinho, né? Então, já fiz trabalho de todo tipo, já arrumei tudo quanto é tipo de coisa para fazer, só não vendi meu corpo. O resto, eu fiz um monte de merda. Mas foi legal, cara. É uma coisa que eu gosto muito de enfiar a mão nas coisas e tenho saudade, inclusive, da luthieria. Ainda tenho algumas ferramentas aqui, tem um arsenal de madeira aqui, tem um estoque maravilhoso de madeira que eu estou pensando em vender para algum luthier, porque tem umas coisas aqui de Palmarfim de 15 anos. Tá. Mas eu não faço mais, sinto saudade, mas eu não tenho mais condição, não, e nem acho muito válido, acho legal mais ficar só no quadrinho. Porcati, tem uma pergunta que a gente faz sempre para quem vem no programa, que eu acho que no teu caso acaba não sendo exatamente a melhor pergunta para ser feita, que é o seguinte: a gente pede para o autor escolher, para quem não conhece, uma das obras que seja mais representativa do trabalho dele. Óbvio que eu vou fazer essa pergunta, eu estou imaginando que você vai dizer que é o Frauso, mas aí eu vou pedir uma outra resposta, que seria o seguinte: para quem já conhece o teu trabalho, qual seria a HQ que você fez que é mais inusitada e fora do teu escopo, que você já fez, a mais diferente? Porque você fez a adaptação da Relíquia, tem uma pancada de coisa que você já publicou. Então, as duas coisas, qual é a mais representativa do teu trabalho e qual é a menos representativa ou a mais diferente que você ousou sair mais da zona de conforto, digamos assim? Olha, a tua última expressão é que eu não concordo. Uma coisa que eu sempre fiz foi estar gostando do que eu estou fazendo, né? Então, zona de conforto eu sempre tive. Então, quando eu me meti a fazer coisas que não são muito do meu perfil, é uma coisa que eu tenho curtição. Então, de trás para frente. De quadrinhos, a coisa que menos representa o meu trabalho do ponto de vista de escatologia, de humor e tudo mais, é um livrinho que eu lancei que infelizmente está esgotado, logo vou pôr em máquina de novo, vou repor, é A Risada de Arnaldo. Eu adaptei um conto do meu filho é escritor, e eu adaptei esse conto para quadrinhos.
E é uma história maravilhosa, belíssima história. E o conto, ele é denso sabe, ele é soturno. No quadrinho eu dei um toque de humor, até porque meu desenho não dá para ficar fazendo drama com meu desenho, que o pessoal vai rir. Né? Então, assim, tem uma pegada de humor, tal, mas a história tem um conteúdo muito denso, muito bonito. Não se parece nada do que eu faço, só no traço. E é até legal para quem quer conhecer meu trabalho e não gosta de escatologia e de humor, porra, a Risada de Arnaldo é maravilhosa. É uma das coisas mais bonitas que eu já fiz, cara. É muito bonito. O conto é bonito. E logo eu vou pôr na loja de novo, tá? O miolo já está impresso, preciso refazer a capa. E agora, o que mais me representa, eu acho difícil dizer, pelo seguinte, porque tudo que eu faço, né, é humor, um humor escatológico e com um tom de sarcasmo muito grande e parará, mas as diferenças entre os trabalhos são as densidades. Então, por exemplo, se você gosta de humor rápido, de fluidez, de uma coisa mais alucinada, é o Frauser. Mas tem creme de milho com bacon, que também é uma puta de uma loucura. Eu tenho uma revista que eu lancei durante os 4 números, que foi a Lasca de Quirica, que tinha a colaboração de outros quadrinistas fofinhos como eu. Então, então é de humor rápido. Aí tem as novelas são assim, eu diria, basicamente a mesma putaria, só que um pouco mais densa, com um pouco mais de tratamento novelístico. Então, o que eu mais gosto é Mariposa. Mariposa eu acho que é uma das coisas mais doidas que eu já fiz, é uma história de 80 páginas, é uma novela, e saiu originalmente pela Conrad, lá em 2000 Ixi Maria, agora está escapando tudo. 2005. Saiu em 2005, aí depois eu resgatei os direitos, aí sou eu que estou lançando, estou eu editando. Também é outra que está esgotada na minha loja, né, no site. Deve ter em algum lugar aí para vender, acho que na Ugra deve ter, mas logo sai uma nova impressão aqui. E esse é mais denso, é uma história mais densa. Tem a Relíquia é uma coisa que é outra que está esgotada, só tenho a minha versão aqui que é mais gourmet, né, são 4 livrinhos numa caixinha, tarará, mas que é a adaptação do conto de Essa de Queiroz. E logo vai sair Inês e Pedro, que eu acho que vai ser uma coisa, puta coisa, cara, muito legal, porque é uma história maravilhosa, cara, e assim, tem um sarcasmo, que é o que eu gosto, mas não tem escatologia, é óbvio. Então, eu não sei por onde. Se você gosta de densidade, vai Procura Mariposa, que é muito legal. Cara, gosto pra caralho da Mariposa, que é uma novela. E ou o Frauso, que é um filho da puta. Pra mim é até gostoso fazer o Frauso, porque ele é muito leve de fazer, cara. Muito sabe, é divertido. Eu fico rindo quando eu tô desenhando, cara. É o cara que peida e sente o próprio cheiro, saca? É meio isso, minha relação com o Fraude. Bom demais. Eu acho ótimo quando o autor ou autor é sacana, que nem você, Marcati, que a gente faz a pergunta pedindo uma indicação e aí o cara dá 4, mas tá valendo, assim que é bom. Então, mas assim, eu só dei o perfil. Se você que está vendo agora, se você gosta de uma coisa mais encorpada de livro, Mariposa. Você gosta de mais a safadeza, um atrás do outro, é o Frauzio. E o Frauzio eu tenho todo ele em catálogo, viu? Tá tudo na minha loja. Tem 2 que estão esgotados, mas já estão impressos. Eu preciso terminar de recilar e já pôr na loja. Essa semana já estão na loja. São 2 edições. O Frauzio tem 24 números, né? Então tem que estar tudo lá. Então o Frauzio é baratinho. E a Mariposa, que eu acho que é como conteúdo. A gente tava falando isso em off, e eu acho que é uma coisa que o leitor brasileiro tá tão acostumado com essa mentalidade da revista de banca e dessa coisa do eu preciso comprar porque vai esgotar, eu preciso comprar porque vai acabar e nunca mais eu vou achar na vida. E é muito louco estar conversando com alguém como você que não só
né, tem outra mentalidade dessa coisa da reposição e tudo mais, como tem essa facilidade de ter uma offset em casa e poder rodar o próprio exemplar, né? Porque, inclusive, daí até comentando da Ultimato de Bacon Editora, porque a gente tem esse compromisso também de nunca deixar a tiragem esgotada. Quer dizer, se a tiragem esgotar, o autor pega de volta os direitos e pode daí editar com outra editora. A gente tem isso por contrato. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é muito tranquilo para quem quer ser seu leitor de falar, pô, eu vou ter chance de ir comprando aos poucos e sempre vai ter uma nova tiragem, uma nova. Fala um pouco sobre isso, Marcati, por favor. Eu vou dividir a resposta em dois tons. O primeiro tom é um tom genérico, isso é o que digo de mercado como um todo. Eu acho que a banca é uma das coisas mais horríveis que a gente possa pensar como produto de quadrinhos, porque ele não tem espaço para o quadrinho de paixão. Ele tem que ser um produto de consumo rápido que não vale a pena ser feito. Então, a gente como autor que escreve, desenha, produz, a gente tem um carinho muito grande com o que a gente está fazendo. E uma parte pequena da grande massa de consumidores, de consumidores de tudo, uma parte desses consumidores são pessoas que gostam de apego, de cuidar, de segurar, de sentir o cheiro e de ter relacionamento com aquilo que ele consome. Então, ele não é um consumidor, ele é no caso específico do quadrinho, é um leitor. Então, essas pessoas, para você, entre o autor e os leitores de verdade, apaixonados e tal, a gente tem um relacionamento. Esse relacionamento, para se manter, eu tenho que enfiar uma tiragem absurda para atender pessoas que vão tratar o meu quadrinho como um produto, como um papel higiênico para embrulhar peixe. E eu acho que a banca de jornal tem essa necessidade de volume e não de qualidade. Então, para eu ter uma relação de amor com o meu leitor, eu tenho que ter uma relação promíscua. Isso que eu acho que é o terrível da banca de jornal. E mais, as bancas não permitem as reposições. Então, as pessoas que leem minhas coisas leem quadrinhos meus de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. O coprólipse é material de 30, quase 40 anos atrás. E eu tenho coprólipse, entendeu? Está aí. Então, não é um produto que se desgasta. Então, o quadrinho ele tem que ser revendido, que é essa lógica que você falou de não deixar esgotar. Claro que não tem que deixar esgotar, porque daqui 10 anos isso é legal do mesmo jeito, cara. Então o cara é um produto que vai ser consumido, que nem ou outros produtos, vamos colocar isso na parte industrial, como o uísque, como o vinho, entendeu? Não é uma maionese que você come e caga no dia seguinte, é uma coisa que se aprecia. Então essas coisas, o quadrinho tem que ter esse perfil. E esse esquema de distribuição alternativa, venda direta, fugir dessas coisas que tratam a gente como aquilo que a gente não é. A gente não é produto de consumo, a gente não é para ficar, sabe, pôr sala de espera de dentista. O material da gente é para ser apreciado. Por isso que o quadrinho digital tem uma certa dificuldade, porque as pessoas querem possuir o quadrinho. E o digital não pertence a ninguém, ele está lá no servidor. Aquele pedaço, olha o que eu tenho, eu peguei isso aqui. Sabe, essa relação que o leitor tem é muito próxima, e isso não tem na relação de consumo. Né? E agora, no meu caso, eu vejo até o seguinte, eu tenho uma preocupação de não vender um volume muito grande das coisas, isso desgasta demais. Então, se eu seria do cara se eu fizesse um título e vendesse 5.000 exemplares em um dia, né? Sai todo, esgota toda a tiragem. Cara, isso é um desgaste e você não tem um apreço pelo que você está fazendo. Então, por isso que eu até digo, você quer ler um quadrinho meu, tá sem grana? Espera, vai ter. Eu vou estar sempre repondo. Isso é a facilidade de ter a minha offset. E é uma máquina velhinha que eu posso imprimir baixas tiragens nela. Entendeu? Para mim, eu ponho 150 exemplares. Não faz sentido isso para uma gráfica, mas para mim faz. Então, acabou lá, eu imprimo mais uns 150 e boto. Então, assim, você quer
um livro meu, pô, tá sem grana, espera, tá lá. Então eu pretendo manter tudo sempre em catálogo. Essa eu acho que é a grande relação, porque que é o que eu falei até da experiência do Freud, você ter o leitor próximo, sabe? Não é uma coisa demagogia, porque eu entendo que o leitor faz a metade do meu trabalho. Eu faço o quadrinho e o leitor reconstrói a história na cabeça. Isso eu acho muito bonito. Então, assim, essa ligação a gente tem que manter de uma forma muito mais próxima, porque ela é uma linguagem confusa. O quadrinho ele é universal, mas ele é confuso para quem não lê, para quem não está acostumado. Então, a leitura do quadrinho ela necessita que o leitor se envolva na mecânica. Então, ele participa do processo narrativo. Então, não pode ser um produto de consumo. Isso não é um produto fácil. Né? Então, ou você faz um quadrinho bobo, que aí fica fácil, né? Mas o quadrinho autoral precisa de uma relação um pouco mais próxima e mais longa, né? E eu acho que isso é do caralho. Eu gosto desse universo de volumes pequenos e de muita diversidade, que é outra coisa que era o problema das bancas. Você não pode ter vários autores, você teria que tratar um único produto como um produto de massa, que é o caso Maurício Souza, Disney, essas coisas. Uma editora como a Abril não podia ter 50 títulos e 50 autores diferentes, que é suicídio para eles, não ia funcionar. É uma coisa maluca, entendeu? A banca do jornal nem comporta uma coisa dessa. Só de uma editora, 50 títulos de gibi, 60 títulos, é coisa de louco. Levando isso em conta, então, queria saber, eu fiquei curioso, quais nomes do cenário atual, desses mais jovens quadrinistas, têm te chamado a atenção e quais publicações têm causado esse interesse no Marcati como leitor? Como leitor, a gente vai ficando velho, vai ficando meio burro, né? Aí eu gosto muito de reler as coisas que eu tenho. Então eu estou me apegando, como apego mesmo, cada vez mais às coisas mais antigas que eu lia. Eu estou relendo agora Mortadelo e Salaminho, estou revendo tudo de Asterix, essa coisa assim. A gente vai ficando meio burro. Mas que me chamam muito a atenção, que me tocam, são os trabalhos mais hardcore mesmo. Então eu tenho acompanhado o trabalho do Lobo Ramírez, com a editorinha dele lá, Escória Comics, né? Editorinha que eu digo não pejorativo, mas de tamanho. Aquilo tem um sabor muito do que eu gosto de fazer. É pequeno e contundente, forte, é agudo, né? Então, assim, todo o material que sai dele, sabe, que não são só criações dele, são maravilhosas, né? Então, gosto muito mas mais específico do Lobo, que tem produzido pouco por conta da editora. Mas eu gosto pra caralho do trabalho do Lobo Ramírez. Gosto do Pablo Carranza também. O Pablo Carranza é polêmico, agudo e doido, varrido. Eu acho isso muito, muito legal e me divirto muito com o trabalho do Pablo Carranza. O Pablo Carranza faz a Smegma, que é uma revista que eu gosto pra cacete. Tá devendo, faz tempo que não sai um número novo, mas ele tem um trabalho muito forte, muito bom, gosto muito. Então eu gosto muito do humor, né? Então dessa e que está renascendo hoje, sabe? Está revitalizando, né? Que renascendo, está revitalizando com boa força, felizmente, porque ele estava meio por baixo o humor e o humor sagaz, o traço podre, o traço não anatômico, sabe? Aquele acabamento gráfico que ele parece muito asséptico, né? Então eu gosto da coisa mais suja, que você vê a mão tremer do desenhista. Eu acho isso bem legal, cara. Então a molecada nova que está chegando nessa praia está me estimulando. Alguns até não registrei o nome, né? Mas tenho visto muito, eu procuro muito, principalmente pelo Instagram, que é uma rede que eu mais utilizo. Então eu fico lá buscando as imagens, aí quando eu vejo eu vou atrás de qual que é o título dele e tal. E muita coisa eu ganho também, sou meio preguiçoso, né? Então aí eu vou lendo coisa que o pessoal me dá, e é gostoso receber, cara. E aí eu curto pra caralho. Porra, o Fralves é um cara muito foda, cara, que ele tem um trabalho muito bonito, muito bonito. Não é tão agudo dessa contundência do humor, mas ele é bem sarcástico, bem ácido. O Fralves, ele tem um material muito bonito, tem bastante coisa dele na Ugra. Pô, bacana demais, Marcati. Infelizmente, a gente tá com o tempo mais do que estourado. Eu falo demais? Não, mas, pô, de verdade,
A gente fala, eu falo isso geralmente. Nada é melhor do que você fazer uma pergunta curta e o convidado dar uma resposta completa que nem essa que você deu, porque se a galera tivesse vindo aqui para me escutar, não precisava ter convidado no programa. Então, obrigado mais uma vez pelo ótimo papo aí. E de verdade, agora que você veio participar, a porta vai estar sempre aberta. Então, seja sempre muito bem-vindo ao Sobrecapa, ao Ultimato do Bacon. Eu vou agradecer ao Davi também, que veio hoje participar aí, me ajudar a conduzir a entrevista. Davi, obrigado, cara. Você sabe que o HQ Ano 1, parceiraço nosso também. Então, tamo junto. E o espaço é seu, Marcati. Vou deixar aí na tela um espacinho para você fazer o teu comercial aí. Não, é isso. Eu agradeço, cara. Agradeço muito todo esse carinho que as pessoas têm dado para mim, sabe? Me procurar, pedir para eu participar de entrevistas. Assim, a gente não se sente que tem tantos anos de estrada. É muito gostoso se sentir vivo e estar sempre sendo procurado. É muito legal, cara. É muito gostoso. Então, assim, participar dessas coisas para mim está sendo um prêmio, sabe? Um prêmio, ser chamado e dar essas entrevistas, esses papos. Eu agradeço muito essa dedicação de vocês em me procurar puta, eu não tenho muito o que dizer, não, cara. Eu fico muito feliz, até chega a ficar emocionado, cara. Eu agradeço vocês. E agora, para quem quiser conhecer meu trabalho, tem assim, pode me acompanhar pelo Instagram, Marcati HQ, né? Marcati _HQ. E tem minha loja virtual, que é marcatihq.com.br, que tem tudo lá meu. E estou com esse plano aí, essa assinatura do Frauzio. A assinatura do Frauzio é um valor que você paga lá todo mês aí que, na verdade, como é no Catarse, você pode dar quanto quiser, né? A partir de R$15 você vai ter sempre a revista em casa, já com o frete embutido e tal, e todo mês automaticamente vai ter a revista nova. E participa de um grupo fechado do Telegram, tem preços especiais na loja virtual, né? Que os assinantes têm 40% de desconto na minha loja virtual, de todos os outros materiais. Então, se quiser, é catarse.me Marcati HQ. A gente agradece mais uma vez ao Marcati e agradece também a você que está assistindo, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. De novo, não esquece de conferir ultimatodobacon.com e se você está no YouTube, não deixe de conferir também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima, galera. Valeu!